Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais uma dica de leitura. E o livro de hoje é Um Entardecer a Paradoxo, do Igor Beccati. A segunda obra que nós recebemos em termos de parceria, que o autor nos envia, para que a gente possa estar analisando. Primeiramente, eu queria destacar a importância do estímulo à produção local. É importantíssimo que nós e todos aqueles que tentam estimular a leitura sempre batalhem para ajudar na construção da difusão de novos autores, de novas obras. Por isso só enriquece a nossa nação. O Brasil é um país imenso, com muitas concepções, com muitas realidades, e o estímulo à produção literária em cada localidade só tem a agregar ao nosso país, só tem a agregar a possibilidade de nós termos então convergindo diversas visões sobre os mais variados temas. Então vamos à obra. No livro do Igor nós temos muito presente a questão do tempo, a questão familiar. Por que eu digo a questão do tempo? O mesmo tempo que concede as possibilidades de realização é o tempo que retira essa possibilidade. Como assim, Diego? Você deve estar se perguntando. Na perspectiva do autor, a gente consegue perceber que o tempo que concede a possibilidade de uma certa personagem resolver os seus traumas, resolver os seus conflitos, é ao mesmo tempo que o tira. Então, esse tempo ele tem essa dicotomia, É quase como se fosse o nascer e o morrer, que também, de certa forma, estão entranhados na história da narrativa, Ou seja, o nascer como a possibilidade de construção de algo novo, que vai ser edificado ao longo do tempo, e o morrer, como o fim de toda uma construção que pode sim ou não ter modificado a realidade. Então, a questão do tempo, das possibilidades e limitações, ela está muito presente. O outro grande arco que também se interrelaciona com o tempo é a questão dos sentimentos. Pessoas, elas são construídas de maneira singular, mas sempre no meio coletivo e dinâmico. Ou seja, nós nascemos, mas nós crescemos dentro de uma família, dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país. Então, naturalmente, as várias comunidades, as microculturas, as grandes e macroculturas, elas estão presentes em nós. Ao mesmo tempo que nós recebemos, nós modificamos essa cultura. Isso dá a ver também uma relação com os sentimentos. Nós recebemos sentimentos, nós recebemos uma carga emocional que os nossos entes familiares receberam e modificaram dos seus anteriores, assim como nós vamos modificar o que recebemos. E a gente percebe nesse livro, por exemplo, que os traumas de uma determinada personagem não resolvidos, eles continuam permeando a sua vida. Por mais que na sua compreensão, muitas vezes ela busca uma outra forma de relação familiar, diferente da que ela teve, ela acaba reproduzindo em muitos aspectos a própria relação que teve. O medo impede ela de enxergar a realidade. O medo a condiciona a manter os mesmos erros que ela dizia lutar. Ou seja, não só o medo, mas também a própria introjeção daquilo que ela sofreu. Ou seja, a relação familiar dela também se faz presente nela, mesmo ela negando essa relação. E ela reproduz essa relação com seus filhos, com seu filho, Ela reproduz essa relação em toda a sua vida. Então esse livro é interessante nessa perspectiva. Ele nos traz esse olhar mais detalhado sobre a forma como nós nos relacionamos. A forma como muitas vezes determinados medos que a gente tem e buscando antever uma solução para esse medo acaba nos levando a favor do medo e vamos acabar sofrendo por esse medo. Por exemplo, determinado personagem tem medo de X. Então, para que aquele X não aconteça, ele tenta fazer o Y. Mas o X só acontece porque ao momento que ele teve medo, ele fez o Y. Sabe aquela lógica lá do Star Wars, na qual o pai do Luke, Darth Vader, ele tinha medo de perder as pessoas, e ao ter medo de perder as pessoas, ele acaba assumindo ações que levam ele a realmente perder essas pessoas, Ou seja, olha, o medo o conduziu a fazer as besteiras que ele fez. É quase a mesma lógica dos autores ali, A personagem, ela tem medo que algo aconteça com o seu filho. E ao ter medo que isso aconteça, ela toma uma outra atitude para com o filho, o que acaba conduzindo o filho direto para o caminho que ela não queria que ele acontecesse. Se ela não tivesse sido guiada pelo medo, provavelmente, aquelas coisas que ela temia não teriam acontecido. Então, por que eu indico esse livro? Primeiro eu indico porque nós devemos estimular a literatura nacional, Todo mundo está aprendendo e construindo. Então, vale a pena ler. Leiam depois, se possível, busquem o Igor nas redes sociais dele, deem um feedback. É muito importante até para ele repensar e modificar e melhorar e aprimorar a sua própria obra, e outras obras que porventura virão. Mas também é muito importante porque é uma obra que trata muito dessa questão da relação familiar.
E nós sabemos que não existem famílias sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de trauma. Então é muito interessante a gente perceber, né, os dois personagens principais, a Leonor e o Henrico, né, como vai se dar a relação deles e como tudo isso vai decorrer. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, nos seguir lá no Instagram e até a próxima, pessoal!